Quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar com os irmãos mais uma vez para juntos adorarmos ao nome do Senhor e também estar tendo aqui mais uma vez a oportunidade, o privilégio de estar fazendo uso da palavra de Deus. Eu quero também agradecer pela oportunidade que o pastor Augusto nos concedeu de poder finalizar aqui o estudo bíblico que começamos há 2 semanas. E eu acredito que Deus, porque é a sua palavra, vai continuar falando conosco. E hoje estou com uma dificuldade a mais, porque o pastor está aqui, né? Estava tão bom, rapaz. Estava à vontade na outra terça-feira. Aí hoje eu vi ali uma parte assim, mais branca aqui na frente, diferente. Falei que ele é o pastor. Mas graças a Deus por isso. E é muito bom estarmos juntos aqui, irmãos. Muito bom mesmo. Eu gostaria de convidar a todos para podermos iniciar esse estudo bíblico com uma oração. Uma oração para que o Senhor continue falando conosco de forma direta e muito forte aos nossos corações, para que possamos hoje aprender um pouco mais, porque nós nos reunimos aqui para prestar o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor, e também aprender um pouco mais a ser um melhor cristão, a ser uma melhor pessoa, para continuarmos a nossa trajetória de fé. Eu gostaria de convidar os irmãos, não precisa levantar, mas vamos orar ao Senhor e pedir a Ele que mais uma vez fale conosco através da sua bendita, santa e inerrante palavra. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Pai querido, eu te agradeço, ó Pai, porque o Senhor tem sido bom, misericordioso. A tua presença ela é real neste lugar. O Senhor, ó Pai, está aqui. E o Senhor tem, ó Pai, prazer em falar com o teu povo, em abençoar o teu povo, em orientar o teu povo. Eu te peço que nesta noite me use como um canal, ó Pai, para ser boca do Senhor nesta noite, para nossas vidas, para que saiamos daqui edificados pela tua palavra, que eu diminua e que o Senhor continue crescendo e aparecendo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de, antes de começar, só fazer uma perguntinha rápida aqui. Quem é que não estava aqui o dia que eu comecei esse estudo? Quem não estava aqui, por gentileza? Ué, cadê o povo que estava aqui? Nossa, é muita gente que não estava aqui, ué. Acho que trocou. O povo que veio daquela vez não veio hoje, e o povo que não veio, veio hoje. Foi assim, né? Eu gostaria de tentar rapidamente, então, irmãos, passar aqui meio que talvez de relance, para que possamos talvez pegar aí um norte para onde nós estamos indo na mensagem do Senhor. O texto que nós lemos para iniciar esse estudo foi Isaías capítulo 54, versículo 17, a parte do versículo, que diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E eu nomeei aqui essa mensagem com um tema, com um título, que é aquilo que não te matou por certo, te deixou mais forte. E nós falamos sobre o que o diabo tem feito nesses últimos dias
escalonando aqui através de ferramentas que ele tem utilizado, das formas que ele agia no passado e da forma que ele age no presente. Nós temos hoje desafios diversos, porque a ação do diabo, ela também é difusa, ela tem várias facetas, ela trabalha de várias formas, e é por isso que nós precisamos estar sempre reunidos para ouvir a palavra do Senhor, para aprendermos a nos defender, aprendermos a nos portar, quando estamos diante desse tipo de armadilha ou desse tipo de ferramenta que o diabo tem utilizado para atacar o povo de Deus. Eu comecei falando que o diabo ele tem utilizado atualmente uma arma diversa da que ele fazia no passado, talvez de forma contundente, porque antigamente o diabo tentava se manifestar na igreja através aí dos seus ditos cavalos do diabo, aquelas pessoas que eram como que um local onde o diabo poderia chegar e fazer morada, e ele se apresentava através dessas pessoas, mas ele viu que todas as vezes que isso acontecia, Deus tinha alguém para levantar para que ele fosse expulso, queimado, banido do ambiente, e a partir daí ele viu que essa estratégia não estava mais funcionando. O diabo tentava de várias formas atacar a igreja, e algumas das suas estratégias ele entendeu que não funcionava mais. Então ele passou a utilizar novas ferramentas para poder atingir a igreja do Senhor Jesus. E uma dessas ferramentas, onde eu nomeei em primeiro lugar, isso não quer dizer que ela é a primeira ou que são só essas, mas uma delas que eu nomeei é a ferramenta da vergonha que o diabo tem tentado, ou que tem utilizado nesses últimos dias contra a sua igreja. E eu falei o que é vergonha. Vergonha é ultrajar, desonrar, humilhar, colocar em opróbrio, ou seja, em má fama. E quantas pessoas o diabo tem conseguido colocar em má fama nos dias de hoje, envergonhando essas pessoas, pessoas que servem a Deus, mas que por um momento ou outro vacilaram e foram acometidos dessa seta maligna do diabo. Mas eu também falei que todos que estão a serviço do rei, o rei não deixará ser, ou não deixará estar envergonhado. Sabe por quê? Porque quem está a serviço do rei, ele está debaixo de uma autoridade, e todas as vezes que o inimigo tentar envergonhar, o rei vai tomar as nossas dores, o rei vai estender a mão para dizer: ei, quem trabalha para mim está protegido por mim também. Eu falei sobre uma segunda ferramenta que o diabo tem tentado utilizar e até, de alguma maneira, conseguido em algumas vidas, a ferramenta da inveja. E a inveja, o que é que ela é? Ela é um desejo irrefreável de possuir ou gozar do que traz felicidade ou prosperidade do outro. Quando uma pessoa está tomada dessa ferramenta, desse espírito de inveja que o diabo consegue colocar no seu coração, a inveja, irmãos, ela pode até matar a pessoa, porque por causa da inveja, a pessoa, por um desejo irrefreável de ter o que o outro tem, de viver a vida que o outro vive, de gozar da felicidade que o outro tem, ele é capaz de qualquer coisa. Mas quem tem aliança com Deus, a inveja não vai matar, a inveja não vai tomar aquilo que Deus deu. Sabe por quê? Porque quem tem aliança com Deus, Deus zela pela vida dele, Deus zela por aquilo que ele tem, Deus zela. Deus sabe por quê? Porque a pessoa é feliz, porque Deus sabe que a felicidade dela está em Deus. E se a sua alegria, a sua felicidade, o que você tem, está para Deus, em Deus e por Deus, para ser utilizada para a glória de Deus, irmão, não tem inveja que consiga tocar naquilo que Deus te deu. Eu também falei sobre uma terceira ferramenta que o diabo utiliza, que é a ferramenta da intimidação. O que é intimidação? Intimidar é provocar apreensão, receio, temor e até timidez nas pessoas.
Eu citei um exemplo de Jesus, quando Jesus estava cumprindo o seu ministério, pregando, evangelizando, ganhando pessoas para o seu reino, agregando. E alguns chegaram para ele, até eram sacerdotes também, algumas pessoas ali do clero religioso da sua época, chegaram para ele e disseram: Jesus, é o seguinte, nós estamos vendo que você está trabalhando aí, que você está fazendo um bom serviço, é verdade, porém, nós estamos aqui porque somos seus amigos. Herodes falou que vai te matar se você não parar. Então, se quer um conselho, abandona esse negócio aí, deixa isso para lá, entregue isso para outro e vai embora daqui. Eles quiseram intimidar Jesus porque disseram: ei, Herodes está aí, Herodes está vindo aí. Se Herodes vier, você já sabe o que vai acontecer. E eu até disse, né, irmão, que tem gente que é tão frouxo, que se ouvir falar fulano está vindo aí, ele passa mal, ele tonteia, ele fica todo trêmulo. E o diabo, usando a ferramenta, falava: eu sei como paralisar ele e ela, é só intimidar. Mas Jesus não, irmão. Jesus, ele nos ensinou. Sabe o que faz com intimidação? Ele disse: é verdade que Herodes mandou dizer isso? Então diga para aquela raposa: eu prego hoje, ganho alma, curo enfermo, expulso demônio, e ao terceiro dia eu consumo a minha obra, viu? Ou seja, estava dizendo: fala para aquele bobão lá, que aqui não tem ninguém com medinho dele, não. Ele é o político forte, ele é o homem de Roma por aqui, mas é o seguinte, fala para ele que quem confiou esta obra a mim, apostou tudo em mim e eu não vou deixar nada para trás. Não tem intimidação aqui não, irmãos. E eu falei também sobre uma quarta ferramenta que o diabo usa, que é o engano. O que é o engano? O engano é um artifício para levar alguém ao erro e ao desacerto. E eu falei sobre o livro de Esther, quando Amã, ele chegou diante do rei Assuero e disse para ele: ó rei, tem um povo aí que eles não seguem as suas leis, eles não honram os seus editos, eles não são a favor do Senhor, e se eu fosse Senhor, eu fazia um edito para matar cada um deles. Sabe por quê? Tudo porque todas as vezes que Amã passava diante da porta do palácio, todo mundo se dobrava, todo mundo se abaixava, todo mundo queria bajulá-lo, mas Mardoqueu estava lá, de pé na sua posição, e ele disse: ei, eu não me dobro diante de homens, eu não bajulo senhores, porque o meu Deus, ele quer ser honrado, não ser bajulado. E eu disse que todo bajulador, irmãos, ele é um traidor, porque quem bajula não tem um sentimento praticamente verdadeiro. Quem bajula, ele tem segundas intenções. E aí ele disse para o rei Assuero: então vão matar todo mundo. O rei disse: então vamos fazer isso. Ele engana o rei, porém, a Bíblia diz que naquela mesma noite ele não dormiu. Ele descobriu no livro das crônicas que aquele judeu Mardoqueu, ele havia salvado a vida dele de uma conspiração de 2 eunucos que queriam matá-lo. E ele pergunta: ei, o que é que foi dado a esse Mardoqueu aqui que me ajudou, que salvou a minha vida? E eles disseram: nada, não foi lhe dado nada. Quando ele acaba de falar, quem está chegando, ó, Amã está chegando aí, então manda ele entrar. E ele diz: Amã, deixa eu te fazer uma pergunta. O que se deve dar ao homem cuja honra o rei se agrada? Aí Amã, irmãos, cai no que a Bíblia diz, aqueles homens que vão enganando e sendo enganados. Ele disse: de quem o rei falaria, senão de mim? Que sou o homem aqui do negócio, que sou o bambambam aqui, o do dono da cocada preta. Quem mais seria esse homem? E ele vai fazer o seguinte, ele vai falar as coisas melhores do reinado. Ó rei, a este homem o senhor deve pegar a sua coroa real, colocar na cabeça dele, pegar as vestes reais e colocar nele, pegar o cavalo que o senhor monta e para colocá-lo em cima do cavalo, e pegar os maiorais do seu reino
e pegar o cavalo e sair puxando na cidade e gritando em alto e bom som: assim fará o rei ao homem cuja honra o rei se agrada. Então Artaxerxes fala assim: então, meu amigo, é isso aí, não deixa cair uma palavra daquilo que você disse, vai e faz depressa a Mardoqueu, que está lá na porta do palácio. E aí a ferramenta do engano cai, e parece que eu vejo lá Amã, homem forte, temido por todos, grande enganador, mas agora está lá de cabecinha baixa, mas gritando em alto e bom som: assim fará o rei ao homem cuja honra o rei se agrada. Então, irmãos, fica tranquilo, quem está tentando usar de engano com você vai ter que gritar amanhã o que Deus vai fazer na tua vida, viu? Fica tranquilo. E aí nós paramos por aí, e eu até citei que Provérbios de 11:8 diz que o justo ele é liberto da angústia, mas o ímpio fica em seu lugar. Aquilo que a mãe estava buscando para os justos, foi criada ali a forca para enforcar e matar todo mundo, a Bíblia diz que Amã foi enforcado em praça pública na mesma forca que ele havia criado, para através do engano matar alguém para satisfazer o seu grande ego. E nesta noite, eu estou achando um negócio estranho aqui, irmão, sabe por quê? Porque eu acho que alguém tem muito copo de água hoje aqui, ué. Eu acho que eles levaram a sério aquele negócio que eu falei, que eu bebo água igual camelo no deserto quando eu estou pregando, porque eu estou assustado aqui, eu tenho uns 10 copos de água aqui, pastor. Oh, Jesus é bom demais. Como é que é? Ah, então tá bom, aí agora eu me senti melhor, porque eu já estava sentindo discriminado. Aí. 10 copos de água. Então, irmãos, nesta noite, nós queremos dar continuidade aqui. É uma pena que o tempo não daria para repetir, também, nós não queremos também enfadar ninguém. É uma pena que não podemos estar todos juntos para ouvir desde o princípio. Nesta noite eu quero falar sobre os 2 últimos pontos que eu separei nesta mensagem para tratar sobre as ferramentas que o diabo utiliza para atacar a igreja do Senhor nos dias atuais. E a 5ª ferramenta que o diabo tem utilizado para poder parar, fazer cessar aquilo que Deus tem para a vida de alguém é a ameaça. A ameaça, ela é um fato, uma ação, um gesto ou uma palavra que traz temor, que atemoriza. No livro de 1 Reis, a partir lá do capítulo 17, nós vamos ver que Elias, ele aparece, ele vai, na sua intrepidez, profetizar que em 3 anos e meio não haveria chuva, e nem orvalho haveria. E aqui eu quero abrir um parêntese interessante, porque a gente sempre fala sobre a chuva, não caiu chuva, e realmente não caiu chuva. Só que a palavra do profeta foi que não cairia chuva, e não cairia orvalho. E um dia eu fui estudar por que é que ele disse que não ia cair chuva e por que ele disse também que não cairia orvalho. Lá no Monte Hermon, é um dos picos mais altos e o seu cume, ele é tão alto que ele congela a parte do cume desse monte. Porém, no verão, uma massa de ar quente, que a própria Bíblia, lá na frente, vai chamar de um vento chamado Euroaquilão, que é o mesmo vento que apareceu na visão de José lá nas espigas, quando queimava tudo. Esse vento,
ele passava ali por cima, e o que é que ele fazia? Ele derretia, e como ele era um vento, ele conseguia levar também consigo, e gotejava-se sobre o solo, aquele orvalho. Então quando o profeta disse, ó, não vai ter chuva, e não vai ter orvalho, é o mesmo que ele estava dizendo assim, olha, Deus falou, ó, é o seguinte, o céu vai fechar, e você, vento, Euroaquilão, você pode até passar por lá, mas vai ter que dar a volta quando chegar no cume do monte, que o meu servo falou que não vai ter nem orvalho. Então o gelo também não vai derreter para descer água lá não, viu? E aqui é interessante, a autoridade de um homem de Deus. E o profeta então, ele na sua intrepidez continua, e chega um momento que ele vai convidar os profetas de Baal e de Azera para um desafio considerado ou chamado, nomeado como desafio do fogo, onde ele vai pegar, reconstruir o altar, vai colocar ali, fazer o rego, colocar água, entre outras coisas, vai ali clamar, fazer com que os profetas de Baal e Azera clamassem, e ele zomba deles, porque nada acontece. Quando ele chama, ele convoca ao povo a poder se unir agora e voltar-se ao Senhor, ele clama ao Senhor e Deus responde com fogo. E ele é chamado ali um profeta, um homem do fogo. Um homem cheio de intrepidez, de coragem, de força, de fé. Só que Elias, ele é como um de nós, irmãos. Ele é igualzinho a eu e a você. Porque a Bíblia vai dizer, quando o fogo cai, a partir daí ele pega os profetas de Baal e Azera e mata todos. Naquele mesmo dia, ou naquele mesmo momento onde chega a notícia no palácio para Acabe e Jezabel, Jezabel fala o seguinte, olha, me punam os deuses, se amanhã, a esta mesma hora, a cabeça de Elias não estiver já na bandeja. Vieram e trouxeram a notícia para Elias. E disseram, Elias, Jezabel falou que vai te matar. Ela ameaçou a sua vida. Irmãos, a Bíblia vai dizer que um profeta que agora acabou de dizer que não ia haver chuva e não houve chuva. Que não ia ter orvalho e não houve orvalho. E zombou dos profetas de Baal, e clamou ao Senhor, e Deus respondeu a sua oração com fogo. Ele agora vê a sua alma cair em total desalento. A ameaça entrou dentro do coração de Elias, o medo entrou dentro do coração de Elias de uma tal forma que a Bíblia vai dizer que ele sai, vai para o deserto debaixo de um zimbro, e pede a morte para Deus. Elias, ele entra num estado emocional tão depressivo que ele adormece. Ele fica tão fraco emocionalmente que ele não tem forças mais nem para querer viver. Ele diz, basta. Eu não sou melhor que os meus pais, é melhor que eu morra. Porque para viver desse jeito, eu trabalhei, na obra do Senhor me empenhei, procurei zelar, tive zelo pelas coisas de Deus, mas a ameaça chegou, disseram que vão me matar. Então Elias pede a morte ali. A Bíblia então vai dizer que Deus, naquele mesmo momento, ele envia o anjo. Esse anjo vem, chama Elias e diz, Elias, acorda. Elias acorda. Ele então dá a ele pão e água. Porém Elias volta a dormir de novo. O anjo vem novamente e diz, Elias, desperta-te, come pão e bebe água, porque muito comprido te será o caminho. Aqui, irmãos, está um grande divisor de águas na vida da gente.
Porque hoje, infelizmente, nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas estão tendo tanta coisa que não é pão e água, que quando os problemas vêm, quando a ameaça chega, quando o diabo investe na vida dela, ele não tem força mais para suportar. E o que ele quer? Quer desistir de tudo, quer abandonar tudo, quer pedir a morte, quer sumir. Tudo por quê? Porque as suas forças se esvaíram. Com este texto, com esta ilustração, com esta forma de trabalhar, Deus nos mostra, irmãos, que a única forma de vencermos as ameaças do inimigo é nos alimentarmos todos os dias de pão e beber água. Mas o que é alimentar de pão e beber água, pregador? Irmãos, hoje, a igreja do Senhor, ela está quase que irreconhecível de um âmbito geral. Você conversa com pessoas que têm 10, 20, 30, 40 anos de crente. E por mais que seja a exceção, ainda é preocupante. E essas pessoas não conhecem nada da Bíblia. Essas pessoas não conhecem nada, não tiveram instrução, ou não buscaram ter instrução da palavra. E quando as ameaças, os problemas vêm, as atitudes são diversas, porém, tem o mesmo fim, que é fugir, acovardar-se, esconder-se, não querer lutar, não ter forças para caminhar mais. Mas por que não? Jezabel está ameaçando me matar, não tem jeito. E o pior é que essas pessoas, elas têm um poder incrível, sabe por quê? Irmãos, uma árvore que dá frutos, isso é ciência, não tem jeito. Ela não tem poder de fazer uma outra árvore dar fruto. É incrível isso. Mas uma árvore estéril, ela consegue matar outra árvore que dá fruto. É uma coisa incrível, mas isso é a ciência. Não adianta você plantar várias árvores que dão frutos pensando que é uma estéril que está ali no meio vai dar fruto. Não vai. O que vai acontecer é que essa estéril vai conseguir contaminar outras árvores que dão fruto para tirar o vigor dela de dar fruto. Então nós temos que ter muito cuidado com quem a gente anda. E eu falei no outro dia que tipo de gente a gente não deve andar. Não dá para falar hoje porque eu teria que voltar lá atrás e o tempo não vai dar. Mas hoje, irmãos, não adianta. A gente pode criar aqui campanha do sal, isso não gera força em ninguém. A gente pode criar aqui a campanha do esquecimento, isso não gera força em ninguém. Pelo contrário, esses dias me perguntaram o que eu achava de alguém esquecer de um problema. Eu disse, eu vou te responder essa pergunta com outra pergunta. E os filósofos dizem que toda resposta ela vem acompanhada de uma pergunta. E eu disse para ele assim, se essa pessoa que estava com problema, ela se esqueceu que tinha o problema, para quem é que ela deu glória? E se você não deu glória para Deus, me desculpe, senhores, a campanha é furada. Não alimenta ninguém, não mantém ninguém de pé para quando a adversidade chegar, quando Jezabel se manifestar, quando o problema vier, ele ter autoridade para dizer, está escrito. Não adianta inventar. É por isso, irmãos, que é ruim a gente ficar falando das pessoas assim, parece que... Mas eu particularmente, depois que eu conheci o pastor Vanderlei, eu acabei seguindo ele, de onde ele foi eu estou indo também. Mas por que você faz isso? Quando eu estava nos Estados Unidos, o meu pastor, eu tive outros pastores, eu não estou dizendo que eles eram pessoas ruins. O meu pastor era o pastor Edson José dos Santos. Ele está lá em Taboão da Serra, eu prego lá algumas vezes. Pensa num homem
de Deus e que só prega Bíblia, mas que bate pachuchu na gente. Eita, homem bom! Isso me fez ter um referencial. Aqui, depois que eu retornei, eu tenho a humildade de dizer, eu não estou dizendo isso por gentileza, eu tenho a humildade de dizer, eu estudei muito, irmãos. Eu sei que eu preciso estudar muito mais, mas eu tenho 2 bacharéis em teologia, eu tenho um mestrado em ciência da religião e vários cursos na área de teologia. Eu não venho comendo farinha seca por aí. Mas eu tenho a necessidade de estar debaixo de autoridade de alguém que me alimente com pão e água. Jesus, Ele mesmo que disse, não precisa a gente inventar. O que Elias precisava naquele momento, irmãos, não era da campanha do descarrego, do sal, da flor, da rosa, de nada disso. O que Elias precisava naquele momento é de força, força de Deus. E força de Deus a gente só tem com pão e água. E quem é o nosso pão e a nossa água? Jesus disse em João 6,35, eu sou o pão da vida. No mesmo capítulo, no versículo 51, ele vai dizer que eu sou o pão vivo que desceu do céu para alimentar vocês. No mesmo capítulo, no versículo 27, ele vai dizer, ó, não trabalhe pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Sabe o que vai fazer com que cheguemos ao céu? É nos alimentarmos todos os dias de pão e de água. João no capítulo 6, versículo 41, Jesus disse, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas já em João 7, 37, 38, ele vai dizer, ó, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Já em João, no capítulo 4, lá com a mulher samaritana, no versículo 13 e 14, ele vai dizer assim, ó, quem beber dessa água, ele voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quando você vai estudar esse nunca mais terá sede no original, sabe o que quer dizer? O que significa? Nunca mais vai desejar outra água. Meu querido irmão, quem bebe da água que Jesus dá, não adianta. Não adianta vir com água que é falsificada, que veio lá do... Não adianta não, irmãos. Quem bebeu dessa água aqui não consegue mais viver com outra, não. Apocalipse capítulo 21, 6 diz, a quem tiver sede, eu darei de graça de beber a água da vida. Deus estava dizendo para Elias, fica tranquilo, meu filho. Eu sei que no momento difícil da sua vida, no momento de ameaça, no momento que você se sentiu sozinho, as forças se foram, mas ei, de onde você alimentou com pão e água, tem reserva para muito tempo, fica tranquilo. Aqui não falta, a fonte jorra diuturnamente, ei, a padaria do céu não fecha, irmãos. Se você for 6 da manhã, tem pão. Se você for meio-dia, tem pão. Se você for 3 horas, tem pão quentinho. Se você for 7 da noite, tem pão quentinho. Se você buscar de madrugada, tem pão quentinho para Jesus te servir. Infelizmente, o evangelho hoje se tornou um evangelho muito diferente. Hoje o negócio não é mais louvar, o negócio é fazer show. Hoje o negócio mais não é pastorear, o negócio é ser um popstar das ministrações. E Jesus está lá perguntando, você está levando o que aí, meu filho? Está faltando pão e água para o povo. Não adianta dar rosquinha queimada não, tem que ser pão fresquinho. Ei,
não adianta beber água lá do Saai maltratada, não. Tem que beber água mineral lá do céu, aquela que faz bem à nossa saúde, com pH certinho, que serve para nosso bem-estar. E a Bíblia diz que Elias, ele sai dali, vai no episódio da caverna, querendo fazer prova com Deus, ouvir a Deus mais. E aí, Deus chama Elias e faz um negócio com ele interessante, que parece que não. Parece que Deus vai tratar Elias aqui com todo carinho. Mas Elias está lá na caverna escondido e tal, esperando o fogo naquele turbilhão, e Deus não está, esperando ali aquele vento que batia, e Deus não estava, esperando ali um terremoto e tal, e Deus também não estava. Aí Deus vem numa brisa suave, vai dizer: rapaz, o que você precisava eu já te dei, que era pão e água, agora seja homem, sai dessa caverna, que eu não te chamei para ficar em buraco não, meu filho. Sai daí, porque eu ainda tenho para o seu ministério ungir 2 reis e um profeta no seu lugar. Meu irmão, fica tranquilo, nenhuma ameaça vai fazer com que Deus quebre a promessa que Ele fez na tua vida. Ei, o que Deus tem para você realizar, não importa o que falem, o que ameacem, o que dizem, o que deixam de dizer, fica tranquilo, continua alimentando de pão e bebendo água com Deus, que você vai cumprir o teu ministério, vai cumprir a tua chamada, a tua vocação, em Deus, para a glória de Deus Pai. Você está com medo de quê? Para enfiar em buraco? Infelizmente, a gente, às vezes, vê alguns exemplos que não deve seguir. E eu falei no outro estudo que tem de gente frouxo. E quando espera que ele vai se apresentar, e eu dei até um exemplo aqui, citei o pastor Augusto, que o negócio vai pegar fogo, o pastor Augusto, não, está todo mundo comigo, vamos lá, e o povo, estamos com o senhor, pastor. E daí a pouco o problema chega com o pastor, cadê o povo? Cadê o povo? Cadê quem estava atrás, os amigos, os colegas, cadê? Frouxo. Covarde. E Deus não tem compromisso com frouxo e covarde não, irmão. Ele tem até compromisso com fraco, que Ele fortifica, mas frouxo e covarde não. E nós vamos para o último, ou para a última ferramenta. Que o diabo tem utilizado. Eu quero tentar falar bem sobre sobre essa parte aqui. O diabo tem usado uma ferramenta chamada ambição. A ambição, ela é um forte desejo de poder, de riquezas, de glórias e de honras. Ah, mas a gente não deve ter ambição? É claro que deve, irmãos. Ambição, ela é como o estresse. Você tem que ter em um nível de equilíbrio. Porque senão, você também não faz nada. Você não sai do lugar. Você não melhora em nada. Você não cresce em nada. Porém, quando a ambição se torna um desejo incontrolável de poder, aí chega a destruição do homem. Eu anotei aqui, todo ser humano tem ambição. E nesse primeiro momento, há de ter mesmo, um certo nível, porque senão ninguém conquista nada. Mas o que nós temos que tomar cuidado é se essa ambição chegar em um nível descontrolado, ela vai usar para chegar ao fim do seu desejo, qualquer meio que ele puder utilizar. Isso inclui até matar. No livro de 2 Crônicas, lá no capítulo 20 e 21, especificamente eu quero falar sobre o 21, a Bíblia vai dizer que Jeorão, ele ascende ao poder
e se torna o rei de Judá. E ele reinou por 8 anos. Começou a reinar com 32 e morreu aos 40 anos de idade. Quando Jorão começou a reinar, a Bíblia diz que ele andou nos caminhos de Acabe, de Jezabel, e instalou cultos a Baal. A situação estava caótica em Judá. O templo já não era utilizado para adorar a Deus. Aquilo que se arrecadava do templo já não era mais utilizado para a obra de Deus. As pessoas, os sacerdotes que estavam ali no templo, já não estavam ali para prestar um serviço para Deus e sim para Baal. Então a Bíblia diz que Jeorão, ele chegou num ponto tão grave da sua vida, que para manter o seu poder, ele fez alianças com esses Baalins, que Deus ele se irou tanto com Jeorão, irmãos, que ele diz: eu vou matar Jeorão de um jeito diferente. Ele colocou uma doença em Jeorão, e ele falou assim, ele só vai morrer quando essa doença fizer com que os seus ventres saiam para fora. Tão grave a doença que ele tinha. A Bíblia diz que Jeorão morreu, e ele foi sepultado, e o texto lá vai dizer, sem deixar saudade. Depois veio então Acasias, filho de Jeorão, e foi reinar no lugar dele. Porém a Bíblia diz que Acasias ele foi tão pior do que Jeorão, que Deus matou ele com 1 ano de reinado. Levantou o rei da Síria, Jeú, e destruiu Acasias. Tudo por causa de ambição, do poder, da glória, da honra. E perderam-se a visão. Acasias então morre. E aí a sua mãe, Atalia, a Bíblia vai dizer que quando ele morreu, ela chamou os sacerdotes de Baal, porque ela também era da família lá de Jezabel, e adorava a Baal, e diz para eles o seguinte: olha, vocês vão matar todos os filhos de Acasias, vai destruir toda a descendência dele, porque eu vou reinar, e aí vai ser do meu jeito. Os sacerdotes então, irmãos, eles começaram a buscar os irmãos, ou os filhos de Acasias. E eles começaram a matar um por um. Foi aí que a Bíblia diz que Atalia usurpou o trono, que ela persuadiu o povo. E ela conseguiu ludibriar o povo de tal maneira que o povo acreditou nela. Porém, ela não sabia que Jeoseba, ou Jeosebate, ela havia tomado a Joás, que era sobrinho dela, um dos filhos de Acasias, com 1 ano de idade. E ela escondeu esse menino dentro de uma câmara, dentro do templo, junto com o sacerdote Joiada. Quando eles pegam esse menino e escondem ali, eles estavam em primeira mão, cumprindo 2 promessas. Primeiro, a de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 35, quando Deus disse a Davi: olha, eu prometo que em Judá sempre haverá um rei da sua linhagem. E acima disso havia uma promessa de quê? De que o Messias viria da tribo de Judá. Então Deus precisava intervir naquele negócio. E ele pega o menino, em que todo mundo queria matar, em que estavam procurando para aniquilar, e esconde o menino dentro da casa de Deus. Meus irmãos, deixa eu falar com você um negócio. Enquanto você estiver escondido aqui, na casa de Deus,
sobre a responsabilidade de Deus, Deus vai zelar pela tua vida. Deus vai zelar pela tua história. Deus vai zelar pelo teu ministério. Deus vai zelar pela tua caminhada. Não importa quem esteja buscando te matar por causa do poder, por causa da ganância, por causa da ambição, que é demais, fica tranquilo, você está debaixo da proteção de Deus, irmão. Você está aqui, você está guardado debaixo da sombra do Onipotente. Ei, e debaixo dessa sombra o salmista diz: a gente vai descansar no Senhor. Sabe por quê? Estão procurando a minha morte, mas Deus me escondeu debaixo das suas asas. Eu estou escondido nele, eu estou guardado nele, ninguém vai te enxergar. Ei, o sacerdote estava ali dentro da casa do Senhor também, aquela mulher estava ali dentro da casa do Senhor também, mas o espírito de morte que estava na vida dela não conseguiu alcançar aquele menino. Irmão, você já pensou, se Deus não tivesse intervido, quantos de nós já teríamos sido dizimados, mortos, dilacerados, colocado a cabeça em guilhotina e rolado morro abaixo? Mas porque a gente sabe onde se esconder, o inimigo não tocou na nossa vida. Porque a gente tem alguém que se responsabiliza por nós, o inimigo não conseguiu nos alcançar. E a Bíblia diz que aquele menino, ele começou a ser ministrado, orientado, mentorado pelo sacerdote Joiada. E aqui tem mais um grande segredo. Não basta estar em um local de segurança só não. Você tem que saber quem está mentoreando a sua vida. Quando o líder está com a visão de Deus, todo o povo segue uma visão de Deus. Quando o líder está com a bênção de Deus, ele tem autoridade de Deus para ministrar a bênção sobre o povo. Quando o sacerdote, ele é orientado por Deus, ele tem autoridade para orientar a vida da gente nas finanças, a vida da gente lá com a família, no casamento, a vida da gente lá com os nossos filhos. Então, até nesse quesito, você tem que saber quem é o seu mentor espiritual. E tem gente que passa tanto tempo sem ser mentoreado por um homem assim, que teve tanta dificuldade que ele olha para trás e fala: se eu tivesse tido um mentor espiritual, isso não tinha acontecido. Joiada, então, agora ele está orientando, mentorando aquele menino. E quando ele chega aos 6 anos de idade, Joiada, ele chega, chama os poucos sacerdotes que serviam ao Senhor de verdade, aproveita que Atalia não está no templo, e ele então chama a guarda e apresenta aquele menino aos líderes, ao povo, aos sacerdotes, aos levitas, e diz: ei, esse é Joás, esse menino, ele agora vai reinar, porque ele é da linhagem de Acasias e de Davi. Esse menino aqui está na casa de Judá, e Judá pertence à linhagem de Davi. E Deus disse que ele seguramente teria um reinado firme e nunca se apagaria a lâmpada em Israel. Então, quando ele apresenta Joás, todo mundo diz: nós estamos contigo. Nós estamos contigo, porque eles passaram a ver que o que Deus tinha para fazer, o projeto de Deus, não tinha morrido. Eles viram então que Deus estava trabalhando para restaurar o templo, para restaurar o palácio, para restaurar o povo, porque o povo, eles estavam desunidos,
O povo já não tinha confiança mais nos sacerdotes, porque os sacerdotes de Baal haviam tomado conta daquele templo, então os poucos que sobravam não podiam nem se manifestar, porque senão a guilhotina chegava mesmo. E eles então entram em um acordo e falam: não, a partir de hoje nós vamos então nos unir para honrarmos aquilo que Deus prometeu. Nós vamos lutar para ver as promessas de Deus se cumprirem na nossa vida. E quem fica esperando a promessa cumprir de mão beijada, irmão, nunca vislumbrará um horizonte. A Bíblia diz que quem olha para as nuvens nunca cegará. Se olhar para o vento, ninguém nunca vai plantar nada. Então, às vezes, a gente tem que arregaçar a manga e ir para cima mesmo para ver as coisas de Deus se desenrolarem. E a Bíblia então vai dizer que eles, quando apresentam, eles pegam a coroa que o próprio sacerdote havia mandado fazer e coloca na cabeça daquele menino, com 7 anos de idade. E eles começam a gritar: vida longa ao rei. Quando aquele barulho começa a tomar proporções, quem estava lá fora começou a ouvir. E alguém disse: mas Thalia, você está aqui, por que o povo está gritando vida longa ao rei, se você é a rainha? Ela disse: não, eu tenho que ver esse negócio. Correu para lá. Quando ela chegou, irmãos, a primeira coisa que ela gritou: traição, traição, rasgou as suas vestes. E eles disseram: não, fica tranquila, porque o decreto de Deus já foi dado ao teu respeito. A partir de hoje, a história mudou. A partir de hoje, quem dita as regras agora de novo aqui nesse ambiente é os homens e as mulheres de Deus. Não é parente de Jezabel, não é espírito de Jezabel, não é parente de Acabe. Aqui quem vai ditar as regras é sacerdote escolhido por Deus para reinar e governar na unção e na autoridade que Deus conferiu a ele. E a Bíblia diz então que eles arrancam aquela mulher para fora e matam aquela mulher. Tudo por causa de um sentimento de ambição descontrolada. E o salmista no Salmo 22, verso 28 diz: do Senhor é o reino, e é Ele quem governa as nações. E a direção delas, quem dá é Deus. Daniel capítulo 4, 32 diz que o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos dos homens, e Ele dá a quem Ele quer. Ninguém toma nada no peito e na raça, chega e fala eu sou, não, irmãos. Aqui quem é Deus. Aqui quem fala, quem vai ficar, quem vai sair, quem senta, quem levanta, quem passa o paletó, quem não passa, é Deus. Aqui não é homem, não é capa preta, não é documento. Aqui o negócio, quem dita as ordens ainda é Deus. E parece coincidência, mas não é. Quando Deus escolhe aquele menino e o nome dele é Joás, sabe o que ele estava dizendo? Porque o nome desse menino significa no hebraico: Jeová é forte. E o Salmo 113, verso 5 vai dizer: quem é como o Senhor nosso Deus? O Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Quem é como ele? Quem é? Naquele dia, o sacerdote Joiada foi o homem que Deus escolheu, não só para mentorizar a Joás, mas para ser o precursor dos laços que foram reatados entre a família real, que reatasse os laços de unidade entre o próprio povo, e que reatasse, chamasse esse povo para que voltasse novamente ao Senhor, e se arrependessem dos seus pecados de idolatria para aqueles que haviam se desviado e estavam prestando culto a Baal. E esse aqui é o papel do sacerdote. E é por isso, irmãos, que o sacerdote, ele era uma pessoa diferente do povo.
É por isso que a vida do sacerdote, ela tinha que ser uma vida diferente. E é por isso também que até as vestes dos sacerdotes, elas deveriam ser diferentes. Porque era o sacerdote que estava um elo naquele período de ligação entre o povo e Deus. É ele quem tinha que entrar, fazer o sacrifício por ele, pela sua família e pelo povo. E é interessante que eu pesquisei e anotei aqui, que o sacerdote ele tinha um papel tão importante para que as coisas de Deus fluíssem e se encaminhassem, que na sua veste tinha 2 elementos que só o sacerdote poderia utilizar, ou melhor, o sumo sacerdote poderia utilizar. Eram elementos praticamente contrários, mas que compunham uma ligação tão fenomenal. O sacerdote, além de vida, além de ter tudo diferente, na sua veste tinha 2 elementos que eram diferentes de todo mundo. Lá em Deuteronômio, no capítulo 22, no versículo 11, vai dizer que Deus autorizou somente para Moisés, o sacerdote, ou o sumo sacerdote, utilizar esses 2 elementos. Ninguém mais podia usar, que era juntos, o linho e a lã. E eu fui avaliar e pesquisar por que é que o sacerdote deveria ser tão diferente assim. Esse linho e a lã, antes de pesquisar, de estudar sobre isso, eu imaginava que vinha tudo do mesmo lugar. Só que eu fui descobrir que o linho, ele é do mundo vegetal. Ele vem das plantas herbáceas, até tira o talo, eles usam o talo para fazer, as mulheres aqui que já conhecem, né? Para aproveitar bem, para que se gere o linho. Mas a lã não, a lã vem de um animal, ele é de um mundo animal. São 2 mundos extremos, totalmente diferentes, mas que estavam na veste do sacerdote, do sumo sacerdote. Sabe por quê? Porque o sacerdote, ele tinha também essa função de unir aquilo que era diferente, o que estava separado, unir aquilo que era contrário, que estava em atrito. Era a função do sacerdote fazer com que isso fosse incorporado num corpo só, na sua veste, para que a cabeça desse sumo sacerdote pudesse orientar esses 2 mundos. E o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, nos prova isso, porque a Bíblia diz que ele foi lá e comprou para si povos, línguas e nações tão diferentes, unidas pelo sumo sacerdote que é Cristo, em prol do mesmo reino, em prol da mesma vocação, em prol da mesma atividade, do mesmo trabalho. É por isso, irmãos, que nós devemos ter em mente que nós não estamos lutando nem brigando com pessoas, com seres humanos. Essas pessoas são diferentes de nós, pensam diferente de nós, mas Cristo deseja que nós estejamos unidos. Cristo deseja que caminhemos juntos, mesmo que esses pensamentos divergem. Cristo é o responsável, através do sumo sacerdote ou do sacerdote do anjo da igreja, de unir esse povo, mostrando a eles o caminho de Cristo, que é a cabeça que vai gerir, que vai tratar, que vai relacionar todos nós em um mesmo rol para prestarmos conta com Ele. Aí se vai ou não vai é problema de cada um. E o sacerdote, cumprindo aqui o seu papel, ele traz de volta o avivamento para o reino de Judá. Passou por cima de ambição, passou por cima de tudo e diz: não, eu vou me manter firme. Ei, naquela época, Atalia subornou vários sacerdotes que serviam a Deus e eles passaram a cultuar Baal. Mas Joás e outros mais ficaram, Joiada e outros mais ficaram firmes. Sabe o que? Suportando. Eu imagino o nojo que eles ficavam vendo aquela aberração, sem poder tomar uma atitude. Mas eu imagino também que lá no fundo do seu coração o Espírito Santo falando com eles: fica tranquilo, meu filho, está chegando o momento de você se apresentar e eu vou te usar como um canal de grande avivamento para esse lugar. Suporta aí. Deixa acharem que estão com a cocada na mão.
que são os donos do poder, que estão cheios de glória. Daqui a pouco vai vir um vento de Deus, vai sacudir tudo e Deus vai colocar tudo no seu devido lugar. Alamante orabarrada sube a candarabagai. O diabo tem usado muitas armas nesses últimos dias. Mas o profeta Isaías escreveu: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Eu gostaria, irmão, que você pudesse, eu não sou de fazer isso não, mas eu gostaria, se você puder e desejar, nós vamos falar pelo menos 3 vezes, para nós não esquecermos, estremecermos, e se tiver alguém para ouvir, toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Aleluia.